junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só. Exemplo: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então, ele precisa de outro para se complementar, entendeu? Para ele formar. Por exemplo, guarda. Podia ser guarda, mas não no substantivo composto. Poderia ser guarda em outro substantivo. Só que o composto, ele tem que o quê? Se formar com outra palavra. Então, ser guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva, ok? Louva a Deus. Você já ouviu falar sobre isso, né? Louva a Deus. Exemplo de nome composto. Nome ou sobrenome. João Vitor, Maria Fernanda, né? Vitor Hugo, João Gustavo. São tudo nomes compostos. São Paulo. São nome composto, ok? Então, simples, substantivo simples possui apenas um radical, formador da palavra. Xícara, povo, pessoa, tédio, santa, né? E o substantivo composto, ele possui mais de um radical comunente, formando pela junção de duas ou mais palavras, para formar-se só uma. Então, ele precisa de duas ou mais palavras para ele formar só uma palavra, né? Que nem eu falei, segunda-feira, guarda-chuva, guarda-sol. Esse é o substantivo composto, tá? Então, essa parte do substantivo, nós já frisamos, né? E eu voltei falando para vocês observarem bem, ok? Falamos dos antônimos, sinônimos, dos substantivos, né? Agora eu vou falar sobre o que? O grau dos substantivos, né? Tem o substantivo concreto, simples, composto, né? E agora a gente vai falar sobre o grau deles. Vamos lá? Grau dos substantivos. Já dei essa aulinha, mas eu já tô voltando com ela só para vocês ter mais, né, ciência e observar mais essa aula, ok, pessoal? Vamos lá. Substantivos podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo. Esse é o grau do substantivo. Ele pode ser usado no aumentativo ou no diminutivo, tá? Vamos lá. Porque aceita flexão em grau, podendo ser referidos em três tamanhos distintos. O normal, que é a palavra, aí vem o diminutivo e aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. Esse é o grau normal. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto. Pode ser um objeto, né, ou pode ser outra coisa, de um ser. O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho do aumentado de um ser ou objeto. Então, tem o grau normal, que é a palavra, por exemplo, a palavra gato, é o grau normal dela. Aí vem o diminutivo, gatinho. Aí vem o aumentativo, gatão, ok? Tem um grau normal, que é a palavra que ela vem. Aí vem o aumentativo, o diminutivo e o aumentativo. Vamos lá com alguns exemplos? Trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Aqui, pessoal.
Alguns exemplos para vocês visualizarem, lembrarem, né, da aula passada. Por exemplo, aqui, ó, grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo. O grau normal, por exemplo, a abelha. Aí vem o diminutivo, grau diminutivo. Abelita, abelhazinha, abelhinha, abelhão. Então ele fica em o grau do substantivo, ele vem três ó, veio o normal, o diminutivo e o aumentativo, ok? Aí tem outra palavrinha aqui, ó, amigão. Observam aqui, ó, amigão. Aí vem amiguinho. Aí vem três, ó, no aumentativo vem três. Amigão, amigaço, amigalhaço. Vocês observam, né, pessoal, que vem três no aumentativo, no diminutivo, ó, amiguinho. No normal, amigo. É a palavra normal, ela vem, aí depois ela vai fazendo as fases, que é o amiguinho, né? Aí depois o grau do aumentativo. Amigão, amigaço, amigalhaço. Outra palavrinha? Animal. Vamos dizer que o animal tem o grau diminutivo, qual que é dele? Animalejo. Animalzinho. Animalsculo. Então, esse daqui, mais que o pessoal fala, nós falamos no dia a dia, animalzinho, ok? Animalzinho. Aqui, ó. Animalão. Aumentativo, animalão. Animalaço. Esse é o grau aumentativo, né? Vamos falar outra palavra? Asa. Alaba. Acélia. Azinho. Mais que nós vermos por aí, a gente falar e escrever, é asinha, né? As outras palavras existem, mas a gente não tem tanto hábito de falar. A outra, a zona, aumentativo, a zona, né? A zona. Exemplo aqui, ave, avícola, avezinha, avejão, aumentativo é alvejão. Bala, aumentativo, balinha, balásico, aumentativo nós temos aqui, ó, balásico, balaço. Então, acho que mais provável do aumentativo é a gente usar balaço, uma bala, balinha, balaço. Barca, barquinho, barcaço. E tem outras palavras, várias palavras. Gato, gatinho, por exemplo, fofo, né? A palavra fofão, que é o aumentativo, e fofinho, que é o diminutivo. Gato, normal, gatinho, aumentativo, diminutivo, e gatão, aumentativo, né? Sapo, normal, sapinho, diminutivo, aumentativo, sapão. Cão, cãozinho, cãozão.
E aí vai várias palavras. Vamos supor, vamos, tem sapo, tem rato, ratinho, ratão, né? O diminutivo é ratinho, o aumentativo é ratão. Vamos lá, outra palavra. Vamos ver. Bobo, bobinho, bobão. E tem várias outras. Esse é o grau, né, do substantivo, que ele tem um grau normal, aí ele vem para o diminutivo, né? E ele vem para o aumentativo. Esse é o grau do substantivo. Então, falamos dos sinônimos, né? Do antônimos e do substantivo próprio, derivado, composto, né? E falamos dos graus, dos sinônimos, dos. Então, agora vamos falar sobre acentuação tônica. Eu já dei essa matéria, mas eu estou recapitulando a matéria, ok? Vamos lá. Ó, exemplo, acentuação tônica. Vamos lá. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, ok? Vamos falar sobre oxítona. São palavras cuja última sílaba é tônica. A última sílaba, ela é tônica, ela vem com acentuação. Ela é mais forte ou é acentuada, ok? Por exemplo, para. A última sílaba qualquer, ra. Vocês estão vendo que ra, a última sílaba, ok? Para, exemplo aqui, chulé. Ó, qual que é a sílaba que tá mais tônica? É o lé. Chulé. Exemplo aqui, cavatapá. Ó, a última sílaba tônica, pá. Vatapá, pá. Por exemplo, se eu falasse café, qual a sílaba tônica? É o fé, né? É o fé, é a sílaba tônica. Então, a sílaba oxítona, ela tem. A sílaba tônica dela é na última palavra, ok? Última. Oxítona é na última palavra. Paroxítona. Tem oxítona, paroxítona e proparoxítonas. Agora vamos ver a paroxítona. Vamos ver? Palavras cuja a penúltima sílaba é tônica. A penúltima. Nós vimos que a oxítona é a primeira, a última palavra. Ó, última. A paroxítona é a penúltima. A penúltima sílaba ela vem com, ou ela fica mais forte ou ela tem algum diferencial que é o quê? Ela vem assim, ó, com ponto de para tonalizar ela, acentuar ela mais tônica, ela ficar mais tônica. É fácil, nós só de falar a gente já observa, ok? Ó, exemplo, açúcar. Ó, açúcar. Vocês observam que essa palavra, ela não tem o acento, mas ó, açúcar. Vocês observam que há o su, né? Outra palavra, amável.
amável. Ó, a acentuação tônica dela é no má, a penúltima. Oxítona é a última. Paroxítona é a penúltima. Vamos lá, aqui, ó. Têxtil. Ó. Oxítona, paroxítona. Ela tá acentuada na penúltima sílaba. Exemplo. Látex. Látex. Onde a acentuação tônica dela, mais que nós observamos, lá, látex. Vamos ver se tem mais aqui? Vamos observar. Essa é paroxítona, oxítona, paroxítona. Ok, vamos lá. Proparoxítona. Já vimos oxítona, paroxítona e agora vamos ver proparoxítona. Vamos ver algumas palavrinhas com proparoxítona. Palavras cujas sílabas acentuada na antepenúltima. Exemplo. Abóbora. Ó. Vocês observam aqui, ó. Ó. Não é no Rá, nem no Bo, é no U, na antepenúltima, ó. Abóbora. Ok? Outra palavrinha. Academia. Essas são palavras proparoxítona. Acadêmico. Acadêmico. Se fosse a palavra academia, seria também acadêmico. Por exemplo, outra palavra essa é proparoxítona, ok? Proparoxítona. Outra palavra, acara. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A outra palavra, médico. Médico. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aqui, ó. Trânsito. Trânsito. Ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Outra palavra, lâmpada. Ó, ela está na antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, ela, lâmpada, ó, quando nós falamos, ó, lâmpada, soa mais forte o lâmpada. Trânsito, o Aqui, ó, pássaro, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pássaro. Se fosse a palavra pêssego, paroxítona, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, essas são as palavras proparoxítonas. Falamos da oxítona, né? Que ela é tônica na última sílaba. Falamos da paroxítona, que é penúltima sílaba. E falamos da proparoxítona, que é... Então,
algumas palavras com proparoxítona, vou falar para vocês, ok? Que nem abóbora, né? Que nem eu falei para vocês. Acadêmico, academia também. Essa é proparoxítona. Agora, algumas palavras eu vou falar com paroxítona. Vamos lá? Paroxítona é a palavra cuja penúltima sílaba é tônica, né? Vamos lá com algumas palavras. Amigo. Amigo também. Amigo, vizinho, felicidade, proibido, mesa, essa é paroxítona. E algumas com proparoxítona, né? Âmbito, alcoólatra, acadêmico, né? Que nem já foi falado, abóbora. Então, essas palavras com proparoxítona. E eu falei com paroxítona, né? Também para vocês. Que oxítona? A oxítona, por exemplo, aqui, ó. Metrô, soufflé, parar. Essas daqui é com a sílaba tônica é a última sílaba. Então, já vimos, eu já falei sobre substantivo próprio, comum, composto, derivado, primitivo. Já falei sobre o grau dos substantivos, né? Diminutivo, normal, diminutivo, aumentativo. Já falei sobre sinônimos, antônimos. E agora eu vou falar sobre o tritongo, o hiato e o ditongo. Vamos lá? Ditongo. O que é o ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ele se encontra a mesma vogal na mesma palavra, na mesma sílaba, né? Por exemplo, aqui, ó. Aurora. Aurora. Ó, vocês observam. Aurora. Aqui, ó, eles estão ligados, o A com o U. Exemplo, noite. Ó, o O com I. O O com I. Observam, é o mesmo, é um encontro de duas vogais. Esse é o ditongo. As duas vogais se encontram e ficam juntas. Por exemplo, a palavra sábio. O I e o O ficam juntos, não ficam? Agora, tem outra palavrinha aqui também. Ó. Primeiro. Observam que o E e o I ficam juntos, ó, pessoal. Eles ficam juntos, né? Eles não se separam, eles ficam juntos, na mesma sílaba. Aurora também, ó, o A e o U, ó. Aurora. Exemplo, noite. O O e o I ficam juntos, ó. Eles não se separam. Primeiro. Esse é o ditongo. É o encontro das duas vogais na mesma sílaba. Ok? Vamos lá? Vamos para outro. Vamos falar sobre o hiato. Olha o hiato aqui. No hiato, as duas vogais se separam. Elas se separam. A mesma palavra hiato, ela se separa. Ó, o hiato. Se vocês observarem na separação de sílabas, se vocês forem separar a palavra hiato, elas vão se separar. Hiato. Então, elas se separam as vogais. Exemplo.
crianças. Observam comigo. O cri, ó, o i com a, ele se separou, né? O hiato, ele faz essa separação das sílabas. O ditongo, as sílabas ficam juntas na mesma sílaba, ok? Ó, crianças. Outra palavra, sinfonia. Observam comigo, ó. Ó, o I e o A. As vogais I e A, eles não se separam? Não se separam. Aqui, outra palavrinha. Dia. Observam comigo. O I e o A, eles não estão separados? Separam. Ó, vou passar na lousa para vocês observarem que a palavra hiato, elas se separam. Vamos ver? Ó, eu trouxe algumas palavrinhas com hiato. Vamos lá? Por exemplo, a palavrinha maestro. Vamos ver como ela fica? Ó, tro. Observam aqui comigo, ó. Ó. Não se separou? Não se separaram o A do E? Observam? Ó, maestro. Se separaram. Vamos para outra. Exemplo. Lá. Go. Ah. Observam comigo aqui, ó. Lagoa. Ó, o O e o A não se separaram? Ele é um hiato. Maestro, ó, o A e o E se separaram, é um hiato. Ok? Então, ó, a última palavrinha, tá, pessoal? T. A. Tro. Observam comigo. Olha aqui, ó. Teatro. Observaram que o E e o A se separaram? Aqui, ó. As vogais se separam. No hiato, as vogais se separam. No ditongo, as vogais ficam juntas, né? Elas ficam juntas, elas e ficam na mesma sílaba, no ditongo. No hiato, as vogais se separam, ok? Vamos lá agora para, sabe qual? Falamos do hiato, né? Agora vamos pro tritongo. Tritongo. O hiato, ditongo e tritongo. Vamos lá? É o encontro de três letras na mesma vogais, na mesma sílaba. É o encontro das vogais na mesma, três vogais na mesma sílaba. Exemplo aqui. Paraguai. Paraguai. Agora tem alguns exemplos que eu vou dar sobre palavras com ditongo, hiato e tritongo. Vamos lá? Vamos começar pelo ditongo. Vamos fazer algumas palavrinhas. Primeira palavrinha, saudade. Ó, o ditongo, sal, da, de. Vocês observam que, ó, o A e o U, eles continuam juntos. Eles não se separam. No ditongo. Outra palavrinha com ditongo. Beijo.
Ó, beijo. Não se separam, ó. Caixa. Ó. Saudade. Não se separa a palavra. Beijo. Não se separam as vogais, ó. Caixa. Não se separam. Continua na mesma sílaba, ok? Essa é o ditongo, essas palavras. Agora vamos pro hiato. Vamos ver o hiato? O hiato, a primeira palavrinha, ó. Vocês observam que elas se separam? O A do U, as sílabas, as vogais se separam. Vamos ver outra palavrinha. Coelho, ó, coelho. Pessoal, ó, observa que a palavra coelho, ó, coelho se separa, ó. O O do E se separa. A vogal E, a vogal O do a vogal E se separam. Entendeu? Ó. Então é o hiato. A palavra céu se separa também aqui. Esse é o hiato. Ok? Agora vamos ver algumas palavrinhas com. Falamos do ditongo, o hiato. Agora vamos falar sobre o tritongo. Vamos lá? Algumas palavrinhas do tritongo. Araguaia. Observam aqui, ó. O U, o A e o I, eles continuam na mesma sílaba. Não se separaram. Ó, a palavra quais, quer. Quais, quer. Aqui, ó, continua na mesma sílaba. Quais, ó. O, A, I. Quais, quer. Outra palavrinha. Guarda.